Mães. Bom dia, mamães. Ah, bom, vocês estão aí, né? Hoje o dia é para vocês. Hoje eu vou falar sobre a bênção de gerar. A bênção de gerar. Quando Deus criou homem e mulher, eu vou falar um monte de coisa que você já conhece, só que hoje em dia o pessoal perverte tanto as coisas, que ler a palavra parece de novo ser uma novidade, e de fato acaba sendo mesmo. Gênesis, começar por lá, 1, 27, 28. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, 27, 28. Aí no capítulo 2, portanto, 2, 24, 25, portanto o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois, Adão e Eva, estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Fiz questão de botar essa parte do versículo, porque a inocência daquilo que nós fazemos em Deus e para Deus é que importa. Até esse momento aqui, esse casal estava mil e queriam gerar, e Deus falou: vamos gerar e tal, isso aqui é tudo para a gente cuidar, olha cada coisa linda. Até que chegou uma hora que houve algo que eu chamo de dúvida, né? Todo mundo fala: é o pecado original, o Adão, tudo mais. Pois é, o que aconteceu? Eu entendo que gerou-se uma dúvida no coração de Adão. Quando a gente tem dúvida, a gente não confia. Quando a gente não confia, a gente perde a nossa fé, porque a fé é um ato de confiança, além de ser um ato de obediência. Quem obedece, obedece porque confia, ou obedece porque tem medo. Tem gente que às vezes faz as coisas: ai, mas Deus vai me castigar, vai acontecer, vai isso, vai aquilo, só pensa no medo do não fazer, simplesmente, mas não pensa no porquê foi dito: cuidado com isso aqui, cuidado com aquilo lá, de alguém que quer o melhor para você. E a partir daí muitas coisas começaram a acontecer na raça humana. Eu não vejo isso como maldição de Deus, eu vejo que Deus, no capítulo 3, teve que dizer para eles: olha, agora que vocês tomaram essa decisão, eu preciso dizer para vocês que a mulher vai ter dores no parto, o homem não sei o que lá, vai ter que suar para trabalhar. Eu não vejo isso como uma maldição, ela acabou se tornando, mas eu não estou dizendo que Deus falou isso porque Ele não queria que eles conseguissem fazer nada. Deus falou isso porque era o panorama que chegava na frente. Com isso, a bênção de gerar foi se tornando um negócio muito duvidoso, e hoje eu lido com pacientes, com pessoas, com mulheres que querem engravidar, com mulheres que estão desesperadas para não engravidar, e com outras que estão desesperadas para engravidar, porque já passou muito tempo, ela já tem 38, 39, eu tenho uma paciente que está comigo lá, que já tem 40 anos, tem uma cara de menininha, mas já tem 40 anos, e quer de qualquer forma ter um filho, já tentou inseminação um monte de vezes, e ela é católica, mas de fé do Senhor Jesus. Então a gente conversa muito. E vira e mexe eu conto casos para ela de outras moças que conseguiram. A Dani, inclusive, que está congregando conosco aqui, o Esté, são um casal também que tentaram, nós oramos, todo mundo orou, aquela doideira. Estão agora com a Manuelinha, que já está em casa com eles. Aleluia. Passar um monte de dia de UTI também, sofrimentos, lutas, mas está lá, bonitinha. Bênção de Deus, a bênção de poder gerar. Eu vou lembrar para vocês hoje, e hoje claro que o dia é mais especial para as mulheres. Os homens não fiquem tristes, vai ter um dia acho que em julho, para vocês também. Hoje é para elas, tá bom? Afinal, ela é o seu vaso escolhido, ela é a sua bênção, então, você como é? Trata ela bem aí, em nome de Jesus, tá bom? Eu lembrei de algumas mulheres, poderia falar de muitas, mas eu lembrei da Sara. Sara teve essa palavra aqui, que Paulo cita em Romanos 9:9. A palavra da promessa é esta: por este tempo, Kairós, eu virei, e Sara terá um filho. Sara mudou de nome com 90 anos de idade. Alô, senhoras, senhoritas.
Inclusive ela devia ser muito bonita, porque o marido teve que mentir 2 vezes que ela era irmã dele, porque o rei queria pegar ela para ele de esposa. Com 90, não sei quais são os segredos da beleza aí, mas a Sara era fantástica. Sara mudou de nome de 90 anos, Sarai para Sara. Abrão mudou também o seu nome para Abraão, porque tinha uma promessa sobre eles de serem pais de muitas nações. Então Sara se tornou, junto com Abraão, o quê? A mãe de muitas nações. Mas Sara era estéril, gente. Ela não podia conceber. A bênção de gerar, se é que eu posso dizer assim, não estava sobre ela. Eu acho incrível como Deus faz as coisas. Realmente Ele pega o que não pode e faz poder. Guarda isso para você. Sara foi assim, Rebeca foi assim, Ana foi assim, um monte de mulheres que ficaram chorando na presença de Deus porque queriam um filho. E eu vou te dizer, hoje a sociedade nos diz que ter filhos hoje é uma canseira. No máximo 1, porque é muito caro. Eu tive 3 até hoje, eu não sei como é que Deus cuidou de mim. Trabalhei que nem um louco, verdade. Mas a grana era curta. E sabe o que é lindo? Você vê as gerações depois, você vê os seus filhos. Daí você vai ver Deus te dando graça aos filhos dos seus filhos. Isso é impagável. Não dá para explicar esse negócio, né? Quando a gente vai ficando mais velho, só tem filho, aí pensa, vai virar vovô, vai virar vovô. Acha que você fica triste, né? Fiquei feliz da vida. Porque agora estou vendo outros serizinhos que não são meus filhos, mas tem um monte de coisa que é minha também, porque são filhos do meu filho. Não é lindo isso? A bênção de gerar. Não, mas eu só quero ter um. Se eu pudesse ter meio filho só, até eu teria. Um não, é muito. Esse é o século 21. Exagerado um pouquinho, caricaturado. Que dizer da mãe de Moisés? Chamam ela de Joquebede, mas eu vi nos comentários aí, pode ser que Arão e Joquebede tenham sido ancestrais de Moisés, porque no capítulo 2 de Êxodo, fala que a mãe dele pôs ele num cestinho, tudo mais, para ser colocado no rio Nilo, não fala o nome dela nem do pai. Não interessa, seja ou não, a mãe de Moisés foi uma mulher feríssima também. E eu tive o privilégio já de ir no Egito, não sei se você sabe, mas eu vi um guia turístico falando que, tempos atrás, havia um costume entre os crocodilos, de frequentarem o rio Nilo. Mesmo, porque você pôr um nenezinho dentro de uma caixinha de betume desse tamanho e jogar no rio, chega um crocodilo lá, dá uma jogada nele para cima, ele vira ao contrário, e aí? Gerson, crocodilo. Sempre colocaria seu filhinho no desespero dentro de uma coisinha toda betumada, sua filha de 7, 8 anos na margem do rio acompanhando para ver se o negócio vai dar certo? Essa mulher devia ser uma fera de Deus para ousar essas coisas. Parte era desespero, sim, mas parte ela tinha no coração que aquele homem haveria de salvar um povo. Você já parou para imaginar as gerações que venham de você, que podem transformar esse mundo maluco que nós estamos vivendo em nome de Jesus, até que Ele venha? Já pensou nisso? Mas esse mundo não presta mais. Bom, não presta, mas eu posso prestar, meu filho pode prestar, meu neto pode prestar, a casa deles pode prestar, o bisneto pode prestar, até que Jesus venha e eles vão transformando e vão acontecendo. E essa é a bênção de gerar. E eu acho incrível, Deus tem uns negócios fantásticos. Ele deu para a mulher a bênção dessa criancinha e se formando dentro dela. O homem tem sua parte, beleza, tem que ter mesmo, óbvio, Deus fez os dois. Mas aonde que essa criança é nutrida e acontece os detalhes e tal, para ela vir à luz? A barriga da mamãe. Ela já conhece a voz da mamãe, ela já ouve lá meio do líquido amniótico, ela já entende, meu querido, minha linda, ela entende, mesmo com a água toda, ela entende, ela sente, ela sabe. Que dizer de Ana? Ana era outra mulher que chorava na presença de Deus, porque não podia ter filho. Deus, me dá um filho. Ela estava tão desesperada que o sacerdote viu ela lá no templo e achou que ela estava bêbada. Você imagina uma mulher orando parecendo bêbada. O desespero dessa mulher. Quando ele soube que ela não estava bêbada, ele falou, então tá bom, então cumpra-se sobre você aquilo que você está pedindo a Deus. E daí
veio Samuel. Samuel, profeta. Samuel que ouvia a Deus desde 4, 5 anos de idade. Você quer que seu filho ouça a Deus desde 4, 5 anos de idade? Quer não? Tá um silêncio sepulcral. Alguém. Eu queria que meus filhos ouvissem a Deus. Eu botei isso na cabeça deles, estou agora botando na cabeça dos meus netos. Ouvir Jesus, falar com Jesus, ver Jesus. Eu lembro uma reunião de oração, anos atrás, que tinha uma menina bonitinha, uma loirinha, assim, sentada numa cadeira. Hoje já está moça, já está casada, tem filhos e tudo mais. E a reunião rolando ali, aquele grupo grande de 10, 15 pessoas, amém? Mas todo mundo ali no gás. De repente ela começou a chorar e veio na minha direção. Eu falei, o que foi, filhinha? O que aconteceu? Ela virou para mim, olhinho azul, toda bonitinha, e falou, eu vi Jesus. Oh. Quase acabei a reunião ali, né? Não dava para continuar. Você crê nisso? As crianças precisam ter noção do que está à volta delas. Papai e mamãe precisam ensinar seus filhinhos, amá-los, ensiná-los nos caminhos desse mundo tenebroso que nós vivemos hoje. Precisa. E precisa ter sobrenatural nesse negócio. Ou me diga se não teve sobrenatural com a mãe de Moisés, não teve sobrenatural com Sara, vieram até anjos falar com ela. E ela nem acreditou, ela ainda deu risada e falou, não, 90 anos, pode vir até anjo que eu acho que não vai dar. Depois Deus mudou o coração dela. E aí, quando ela viu o que estava acontecendo, ela creu. E ela fez parte dos heróis da fé. Sabe, se você não tem fé nenhuma, um dia você pode virar um herói da fé. Sara foi assim. Presta atenção. Ana e Samuel, que dizer das mães de Davi? Será que a mãe de Davi cantava para ele quando ela estava embalando ele? O cara era fera de música. Será que o pai de Davi ensinou, deu uma espadinha de madeira para ele e falou, filho, um dia você vai ser um grande guerreiro. Pá, pá, vamos treinar aqui. Não sei, estou pensando. Mas eram filhos, eram mães que tiveram a bênção de gerar pessoas que transformaram o mundo deles na época deles. Que dizer de Daniel? Meu Deus, Daniel foi para ser escravo com a sua família. O que a mãe dele deve ter ensinado para ele virar aquela fera que ele virou no império do Nabucodonosor, no meio da Babilônia, daquela bagunça. E sabe do que o pessoal chamava ele, por causa do poder que estava dentro dele? Eles chamavam ele de mago. Sei lá, se às vezes um de nós aqui está no meio desses, os negros chamam de mago, acho que a igreja exclui o cara, né? Não dá para entender. Não dá para entender, mas Daniel estava lá. E o que ele falava acontecia, porque o Deus dele, o Deus que a mamãe dele ensinou para ele, o Deus que acompanhou ele mesmo para a escravidão, e o Daniel estava disposto a ouvi-lo. Ele via, ele tinha visões de Deus à noite. Tinha noite que ele não dormia, porque Deus mostrava umas coisas tão incríveis. Deus mostrou para Daniel naquela época um reino que haveria de vir, que nunca acabaria. Deus estava profetizando de Jesus para Daniel. Que cara é esse? E aí eu pergunto, que mãe deve ser essa? Sansão. Só para não falar que eu falo de coisa boa, tá bom. Teve Sansão, recebeu unção. A unção que a gente recebe de Deus não é por arrependimento. Então ele começou a fazer um monte de coisa errada. E a palavra diz que a mãe dele falou para ele, filho, procura uma moça da casa de Israel. É aqui o seu lugar. Deus te chamou para cá. Ele tem um propósito incrível para você, meu filho. E infelizmente, você sabe a história de Sansão. Deus deu uma última chance para ele, onde naquele dia foram destruídos mais inimigos de Israel do que em muitas outras vezes anteriores, mas custou a vida de Sansão. E a mãe de Sansão? A fera também. Foi dito para ela que ele tinha que ser nazireu, não podia cortar o cabelo, não podia tomar uma bebida forte, não podia isso, não podia aquilo. E ela cumpriu tudo à risca, com todo amor e cuidado, junto com seu esposo. Mas a opção foi dele. Lembre-se, nós preparamos filhos para o Senhor, mas vai chegar uma hora que eles vão escolher. Por isso que enquanto é pequenininho, ensina a criança no caminho que deve andar, cuida dele. Deuteronômio 6 fala, na hora de dormir, conta algo de algum herói bíblico, na hora de acordar, levando para a escola, fala do poder, do amor do Deus que você crê. E não só fala, age. Minha mãe era uma mulher de intercessão, mas não falava, era daquelas quietinhas que ora. Ela era de uma igreja mais histórica,
Mas no final, do meio para o final da vida dela, eu descobri que ela falava em línguas e desatava ali, era uma benção. Mas ela era bem cuidadosinha assim, ela não fazia isso para mostrar para ninguém. E uma vez eu vi o caderninho dela, dos nomes das pessoas, porque ela orava, aquele negócio todo. Uma vez eu vi meu pai numa noite ajoelhado, eu cheguei tarde em casa, a porta do quarto dele estava meio aberta assim, e ele estava ajoelhado na cama. Sabe por quem ele estava orando? Por mim. Eu tinha 16, 17 anos. Passando por um momento muito complicado, meu pai perdeu tudo naquela época, ficamos sem nada e tal. Eu estava revoltado com Deus, com o mundo, com tudo. Aí aquela noite eu cheguei em casa, mudou tudo para mim. Eu vi ajoelhado, tarde da noite, orando por mim. Assim como minha mãe, inúmeras, milhares de vezes. No Novo Testamento, o que dizer? Temos Isabel e temos Maria. Maria podia conceber. Isabel também já foi na velhice dela. Deus sobrenaturalmente falou com Zacarias e e veio João Batista. Maria, uma menina adolescente, jovem. Muita gente fala muita coisa de Maria. Muita gente acha que Maria tem que interceder por nós. Esse peso não foi dado para ela. O peso de responsabilidade que foi dado para ela foi muito grande, sem dúvida. E eu imagino ela, uma adolescente, 16, 17 anos, chega o anjo lá na casa dela, fala com ela. Se ela não tivesse uma mãe que ensinasse coisas de Deus para ela, eu acho que essa menina ia pirar, ela ia ficar louca, ela não ia entender nada. Como assim vou gerar sem ter um marido? Como assim? Eu lembro na faculdade de medicina, quando eu passei pelo estágio de ginecologia obstetrícia, o pessoal, meus colegas às vezes sabiam que eu era cristão, vinham às vezes para mim e falavam: tem mais uma aí que a gente está examinando, deve ser das tuas aí que concebeu pelo Espírito Santo, porque ela disse que ela não teve relação e tal, e gozavam da minha cara. Porque essa situação de Maria foi muito especial, e essa moça foi muito especial. E o seu marido, só um toquinho para os maridos aqui, o seu marido não a tocou até que Jesus nascesse. O cara entendeu o processo, veio um anjo, falou com ele também, e depois pela palavra se vê que eles tiveram vários outros filhos, José e Maria, irmãos de Jesus. Que mulher foi essa? E ela já saiu cantando: bendize a minha alma ao Senhor. Saiu cantando aquela menina, que fera, 16, 17 anos. Quem será que era a mãe dessa Maria? Como será que ela preparou essa menina para a vida? Quando hoje a molecada só quer curtir o sexo, não quer saber das consequências, de repente fica grávida sem querer, e aí, ai meu Deus do céu, vou abortar. Aborta. Tudo louco, tudo errado, tudo fora de um propósito, da bênção de gerar. Aliás, a propósito, eu quero dizer para as mulheres aqui, hoje, mamães e mulheres, que vocês não precisam lutar por empoderamento, vocês já são poderosas. Sabe por quê? Existe um espírito dentro de vocês, que é chamado de dinamite de Deus, e esse espírito, ele faz de vocês poderosas, para orar, para abençoar, para repreender, para profetizar, ele faz vocês poderosas. Não precisa sair na rua em passeata, vocês já têm isso, que de Deus lhes é dado. Eu tenho uma poderosa do meu lado lá. Não fala muito, mas quando fala, meu amigo, é direto. Sabe como é? Aí das mulheres eu quero terminar aqui com uma muito especial, que eu tirei do site do meu filho, da Economia do Reino. Ele fez uma homenagem às mulheres, e a mãe dele e tal, tudo, e daí ele falou sobre a mãe de Rufo. Gerson, quem que é Rufo? Vou te contar. Rufo era um cara que Paulo saúda em Romanos 16:13. No final, ele está dando as exortações e abençoando o povo, tal. E em Romanos 16:13 ele fala assim: cumprimenta a Rufo, que ele estava escrevendo a carta porque alguém ia levar, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido minha mãe também. Você imaginou Paulo falar isso de alguém? Imagina. Nós não sabemos quase nada da mãe de Paulo, mas essa aqui ele disse que foi como uma mãe para ele. Uau! Ela não gerou Paulo, ela não era mãe dele, mas ela ficou como se fosse.
Esse é um outro lugar para mulheres que às vezes não têm filhos, ou adotam, ou cuidam, ou dão a sua vida por sobrinhos, por netos, ou mesmo, sei lá, por outras pessoas que você cria. E isso também é gerar em Deus, me entende? Isso é gerar. Paulo, ele acho que não quis citar o nome dela, agora é brincadeira minha, mas pode até ser verdade. Acho que ele não quis citar o nome dela, senão eles iam fazer dela o quê? Uma santa. A santa que São Paulo falou que era como mãe dele, ia ser outra para disputar um lugar com Maria, talvez, não sei mais. Estou brincando, mas estou falando coisa séria também. Rufo então, Rufo era filho dessa mulher, veja lá, Marcos 15, 21 nos esclarece isso. Rufo era filho de Simeão de Cirene. Quem que era Simeão de Cirene? Era o cara que carregou a cruz de Jesus. Simeão, o Cirineu de Cirene. Lembra dele? Ele era o pai do Rufo, e a mãe do Rufo, que era a mulher dele, era como mãe para o Paulo. Está me entendendo? Que coisa louca. Essa mulher devia ser uma fera também, que o Paulão não elogiava qualquer um, vocês sabem disso, né? Ele era bem. E a mãe do Rufo era ela então, dessa família. Agora, não dá tempo de gastar, mas imagina Simão Cirineu, ele carregou a cruz de Jesus, que eu saiba, estava no meio do caminho, pegaram ele, carregou a cruz, viu toda aquela loucura, imagino, deve ter se convertido, porque ele estava lá para a festa da Páscoa e não estava entendendo nada, carregou a cruz. Jesus deve ter olhado para ele com aquele olhar assim que ele nunca mais esqueceu, e o Simeão foi transformado. E sabe uma outra dica que a gente tem? Em Atos 13, ele estava no grupo dos apóstolos e dos profetas que estavam enviando Paulo e Barnabé. Então o cara se tornou alguém importante na igreja do Senhor Jesus. A esposa dele foi quem cuidou do Paulo. Está me entendendo, gente? Isso é família. Mesmo sem ser a mãe, mesmo sem ser o pai, no reino de Deus nós podemos gerar. Fala amém para mim aí. Vocês mulheres, tem pessoas que vocês cuidam, algumas aqui são professoras, têm o dom de estar com criancinhas, de ministrar para a vida deles, ou adolescentes, ou jovens. Vocês têm ali um campo incrível no qual vocês podem gerar. Eu quero falar hoje também para as mulheres que eventualmente não possam gerar. Nós vamos orar aqui, para que você possa gerar, se você quer, filhos da carne. E se não, você pode gerar muitos filhos adotivos. A propósito, você e eu somos filhos e filhas o quê? Adotivos, certo ou não? Nós somos enxertados na árvore, é o que diz a Bíblia. Somos filhos adotivos. Portanto, nós podemos ser o caminho para que Deus tenha outros filhos adotivos, gerados com a nossa participação. Então nós podemos gerar para Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. 1 João 5,1. Fostes regenerados de semente, não de semente perecível, mas imperecível. O nosso novo nascimento. Que Nicodemos perguntou para Jesus: mas tem que entrar dentro da barriga da mãe para nascer de novo? Não. Aí Jesus falou: você tem que nascer da água, da palavra e do Espírito. Então todos nós podemos ter a bênção de gerar, mas hoje em especial eu quero abençoar as mulheres, as jovens, as que estão casadas, as que estão buscando filhos, as que não têm filhos, as que gostariam de ter, as que têm filhos adotivos. No reino de Deus tudo é inclusivo, sabe, gente? Ninguém fica de fora, é só querer. Graças a Deus. E homens também que podem gerar homens espirituais, ajudar nesse processo de gerar um homem espiritual, segundo Deus. Eu quero orar com você. Se você pudesse levantar, por favor. Quero orar com você. E agora, primeiro eu quero orar aqui. Eu imagino que tem bastante gente
na tela vendo hoje o culto por almoço com mamãe, com papai, ótimo, maravilhoso. Mas eu quero orar hoje aqui por pessoas, primeiro por pessoas que gostariam de engravidar. Se há alguém no salão que tem esse desejo, tem passado por essa luta, não vou te chamar aqui na frente não, mas eu gostaria que você levantasse sua mão para nós podermos te abençoar com a bênção de conceber. Tem alguém? Se o povo quiser pode fechar os olhos, né? Porque a gente fica olhando para todo mundo, vamos ver se tem alguém, isso pode às vezes constranger. Você ora aí, porque isso é um momento fundamental. Tem alguém? Eu estou vendo, amém. Mais alguém? Isso é uma bênção. Então nós queremos orar uma bênção sobre você. Se você não entende isso como bênção, então a gente não ora. Mas se você entende isso como bênção, nós queremos te abençoar. Eu já vi uma pessoa. Mais alguém? Essas mulheres que eu citei foram tudo mulheres de fé, gente. Elas se renderam até a última, elas se humilharam até a última, porque elas queriam a bênção de gerar. Acabou. E por causa disso, eu acho também, Deus olhou para elas e falou: eu vou dar um presente para essa mulher, que ela e as gerações depois dela nunca vão esquecer. De fato, muitos dos que eu citei aqui são assim, os filhos que vieram dessas mulheres. Vou orar. Senhor, sobre essa vida e outras eventualmente que estão participando do culto agora, conforme a tua vontade, nós oramos pela bênção de gerar, a bênção de gerar. Em nome de Jesus, Senhor, toca, Pai, visita, abençoa essa vida e outras mais que possam estar aqui, em nome de Jesus. Agora eu quero orar por mães que têm orado muito pelos seus filhos, que têm sofrido pelos seus filhos. Onde estão vocês? Levante suas mãozinhas. Isso, não precisa ter vergonha, nós estamos em família aqui. Jesus, há mulheres aqui lutando pelos seus filhos, lutando pela vida deles, lutando, Senhor, para que eles te conheçam, lutando para que eles cheguem perto de ti. Em nome de Jesus nós oramos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca essas crianças, Senhor, ou esses jovens, eu não sei que idade eles têm, jovens, adolescentes, ou mesmo adultos. Se liga aqui que as coisas estão acontecendo. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus nós oramos por essas mães. O Senhor ouviu a oração de tantas mães, Senhor. Eu citei inúmeras aqui e tem muitas mais. Ouve essa oração, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Traz esses filhos para perto de ti, que eu sei que hoje seria o maior presente que algumas dessas irmãs poderiam ter. Em nome de Jesus. E por fim eu quero orar por todas as mães, de filhos espirituais e de filhos carnais, beleza? Eu quero abençoar vocês agora. Hoje é um dia que os homens colocam, mas nós vamos transformar num dia que Deus usa, tá bom? E se você crê, algo como mãe que você está esperando vai acontecer. Você crê nisso? Fala para mim, minha irmã, expressa com a tua voz, você crê nisso? Senhor Jesus, nesse dia bonito, maravilhoso, onde as famílias estão juntas, onde os filhos, os netos, os pais, onde filhos espirituais às vezes, que não são casados ou isso, aquilo, vão na casa da mamãe espiritual também para almoçar. Não há exclusão. Obrigado pelo teu reino, Senhor, onde não há exclusão. Abençoa, Senhor, todas estas mulheres aqui, os planos que o Senhor tem para elas, os propósitos que o Senhor tem. Desvenda, Senhor, abre o coração para elas verem, propicia que elas possam enxergar isso, Senhor, para elas viverem em esperança da tua glória e do teu reino. Nós oramos no nome do nosso poderoso Senhor Jesus. Amém.